Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Não revelares que na cruz maldita por teu amor Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Uma boa noite a todos vocês. É com alegria que os vemos aqui, nesta casa de Deus, nesta noite, quando juntos queremos louvar e adorar o nosso Deus, pelo amor, pelo cuidado, pela presença dEle na nossa vida em todos os dias, em todos os momentos, onde também Ele vem a nós e no seu amor e graça nos abraça e fortalece em Jesus, na sua palavra, também assim na Santa Ceia.
Que bom que aqui você veio, que bom que aqui você se faz presente. Eu quero saudar vocês aqui, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, presencialmente nessa casa de Deus. Quero também saudar todos os visitantes aqui presentes. Convido os visitantes a levantarem a sua mão para serem identificados. Então, muito bem-vindos os que nos visitam, os de perto e os de longe. Satisfação os termos aqui conosco, então, nessa noite. Também quero saudar os membros da Congregação Cristo que se unem a nós pelo Facebook, porque esse culto é transmitido, também neste momento ao vivo, então pelo Face. Saúdo assim desta forma os visitantes. Nas palavras bíblicas do salmista que diz: aqueles que confiam em Deus o Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Aqueles que confiam em Deus são como o monte Sião, ou seja, são como esse monte que é o símbolo da presença de Deus, que não importa os ventos, as tribulações, os intempéries, está lá firme. Assim nós também somos no amor e na graça de Deus, e aqueles que confiam são como o monte Sião, que não pode ser abalado. Que Deus abençoe e fortaleça a todos nós, que isto seja uma realidade cada vez mais presente e sentida também por cada um de nós. Quero passar nesse momento aos avisos. Cultos todos os sábados às 18 horas, e esse culto é transmitido pelo Face. Todos os domingos, então, de manhã, às 9 horas. Próximo final de semana, 5 e 6 de agosto, o Acampa Dentro na Gelski, ou seja, a Juventude de Santa Cruz, e os nossos jovens estarão se locomovendo então para lá, para participarem então do Acampa Dentro em Santa Cruz do Sul, com os jovens de lá. Destaco que amanhã, além do culto aqui às 9 horas, presencial, também teremos às 19 horas culto na Congregação Concórdia de Forquetinha, que está sendo atendida por mim como conselheiro nesse período de vacância. Quarta-feira, então dia 2, também atendendo Forquetinha, o Bauerec, às 14h30. Quinta-feira, reunião das servas aqui, o nosso departamento se reúne, reunião da tarde, 14h30. Sexta-feira, mais uma reunião do departamento de leigos, é a primeira sexta-feira do mês. Então não deixem de confirmar a presença com a secretária, para melhor programação, para melhor organização, conforme então o costume dos leigos. Fica aí o convite a todos os homens aí presentes, todos os leigos da congregação, para participarem. A reunião dos leigos acontece um momento de estudo, de louvor, estudo, oração, e aí depois tem a confraternização. Então, por isso, é importante a pré-inscrição então para o evento. Próximo sábado, instrução de confirmandos, nos horários e turmas indicadas, 17 horas, instrução de adultos, e próximo final de semana, além dos cultos regulares aqui, culto no Moinhos d'Água, domingo à tarde, e também às 18 horas, líderes de estudo do PEN, então aqui na congregação. Uma semana cheia, começando agosto aí com muitos desafios, muitas atividades, então com a graça e com a bênção do nosso Deus. Iniciamos o culto aqui cantando o primeiro hino, conforme segue na projeção. A Deus cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Eu sou em vossos cantos vibrante
doces hinos, sem nunca mais cessar, marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus os dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Queremos invocar a presença do nosso Deus. Seguimos responsivamente, oficiante e congregação. Em nome do Pai, o Criador e Preservador da vida, Nós te louvamos pelas boas dádivas que vêm de ti. em nome do Filho, o Salvador, que por nós morreu na cruz, Nós te louvamos porque pagaste a dívida de todos os pecados. em nome do Espírito Santo, o Santificador, Nós te louvamos pela fé e pela vida nova em Cristo. a Ti, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, seja o louvor para sempre. Amém. Amados em Cristo, como pecadores que somos, precisamos sempre de novo do perdão e do consolo de Deus. Por isso nós lhe confessamos os pecados e suplicamos o seu perdão. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queremos juntos orarmos conforme segue, pedindo o perdão do nosso Deus. Ó Senhor, eu reconheço a minha miséria espiritual e total incapacidade de te agradar. Mereço a tua indignação e castigo. Não posso esconder que pequei contra ti e contra o meu próximo, muitas vezes e de muitas maneiras. Triste e envergonhado, olho unicamente para a cruz de teu Filho e te peço, tem misericórdia de mim e perdoa todos os meus pecados. Em nome do Senhor Jesus, meu Salvador, eu imploro. Amém. Muito estimados no Senhor Jesus, tendo confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio-vos a misericórdia e a graça de Deus, e em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito responsivo para o culto é o Salmo de número 125, que pronunciaremos, um versículo oficiante e outro a congregação. Salmo 125, então, responsivamente. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Com as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Amém. Podem se assentar.
cantemos o próximo hino. Queremos falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, é sempre bom poder estar em Tua casa, diante do Teu altar, onde em Cristo Jesus Tu nos abraça na certeza do perdão, na certeza do Teu amor e cuidado, mas também onde Tu vens a nós com a Tua santa palavra para nos orientar e fortalecer na fé. Então haja em nós pelo Teu Santo Espírito, neste momento, no ouvir da Tua palavra, e que cresçamos na fé em Jesus e nos frutos a partir desta fé. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A primeira leitura encontramos em Deuteronômio 7, versículos 6 a 9. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos.
a leitura da epístola, encontramos em Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao versículo 39. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui a leitura da epístola. Com toda a reverência, assim em pé, queremos ouvir o Santo Evangelho, que encontramos em Mateus capítulo 13, do versículo 44 ao versículo de número 52, que leio neste momento diante de vós. Jesus disse: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo,
que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Queremos então, neste momento, juntos, confessarmos a nossa fé conforme as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus. E está sentado à direita do Pai. E virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Todos podem se assentar. Essa é a hora da escola dominical. Todas as crianças vêm até a frente. Aquelas que têm a oferta fazem a oferta. Aí todas recebem a bênção de Deus e vão para o culto continuado na escola dominical. Muito bem. Agora vocês, então, juntam as mãos, fecham os olhos, abaixem a cabeça e recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Agora vocês podem ir com as professoras, né? Professora Grazi, também a Kelly, então para a escola dominical. Cantemos em preparação à mensagem o próximo hino. Dele não somos, aqui nós vivemos, distante do lar, a nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Que Deus, Espírito Santo, haja no coração e na mente de cada um de nós que aqui participa desse culto e que sejamos fortalecidos em Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos e irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Para começar a mensagem do culto de hoje, eu pensei, ora, não vejo forma melhor do que começar perguntando sobre a idade de vocês. Quantos anos vocês têm? Quem tem 80 anos ou mais e está aqui no culto, levanta a mão. 4 pessoas. Quem tem de 70 a 79 anos, levanta a mão. Bem alto. 70 a 79. Mais 4 pessoas. De 60 a 69. Olha, já tem um grupo maior. Já acho que dá mais de 10. De 50 a 59. Olha só, já tem um grupo ainda maior. Acho que deve dar umas 15 pessoas aí. 40 a 49. Ok, também mais um grupo. 30 a 39 anos. Mais um grupo legal, né? Abaixo disso, levanta a mão. Abaixo de 30. Olha que turma boa também, né? Que bênção. Ok. Agora, a outra pergunta que eu faço para vocês
e que eu preciso fazer para vocês também é a seguinte: quantos anos ainda vocês vão viver? Vocês olhando assim, já pelo que viveram até hoje, essa pergunta é para todos que participam do culto, aí os que estão também assistindo, participando do culto aí pelo Face. Quantos anos vocês acham que ainda vão viver? Será que vocês têm tanto quanto já viveram ainda para frente? Talvez grande parte do grupo aqui vai dizer: olha, pastor, acho que nós já vivemos mais do que ainda temos para viver, como alguém, um dos irmãos, diante dessa pergunta, respondeu. A verdade é que só Deus sabe. Só Deus sabe quantos anos nós temos ainda aqui, quantos anos ainda vamos viver, certo? Isso é uma coisa de Deus, e tem que ser assim. Só Deus dá a vida, só Deus pode tirar a vida. Nós não podemos ser deuses sobre nós ou sobre outras pessoas. Isso é algo de Deus. É Deus que cuida, e Deus faz tudo bem. E nós estamos, diante disso, ou seja, diante de uma coisa que foge de nós, seres humanos. Mas o que é certo é que a hora da partida para cada um de nós vai chegar. Esse dia vai chegar. Como já chegou para muitos queridos nossos. Também vai chegar o nosso dia de partirmos. E a outra pergunta é inevitável, olhando para o tema ainda do culto de hoje. E agora, quando chegar o teu dia, a tua hora, você vai para onde? Você vai para o céu? Ou você vai para o inferno? Qual é o teu lugar? Pá, que pergunta. É uma pergunta forte, é uma pergunta pesada, não é? É. Mas necessária. Não podemos ignorar essa pergunta. E eu vou ir então para onde nessa hora derradeira? Eu vou ir para o céu ou vou ir para o inferno? Só existem esses dois lugares, indiscutivelmente. A Bíblia escreve justamente: nos importa morrer uma só vez, ninguém vai morrer mais de uma vez. Que bom, né? Deus faz tudo bem. Depois disso, o juízo, céu ou inferno. E agora, qual é o teu lugar? Para onde você vai? Quem acha que vai ir para o céu? Levanta a mão. Quem acha que vai para o inferno? Quem está na dúvida, levanta a mão. Pronto. De repente alguém brincando e dizer: só o pastor levantou a mão, né? Eu estava querendo encorajar alguns a levantar também. Por isso o pastor levantou a mão. Você tem certeza disso? Você tem certeza da tua resposta? Eu olhando as expressões de vocês daqui, olha que eu as vejo bem. Eu vejo os movimentos diferentes, as expressões diferentes. Elas são perceptíveis. E diante de algumas percepções minhas aqui, olhando para vocês, eu vi que alguns ficaram meio, intrigados com essa questão. Mas agora, importante a gente saber que uma coisa é certa: na hora da morte, ou é o céu, ou é o inferno. Não existe outro lugar para os seres humanos. E uma coisa importante também para nós refletirmos nesse momento é a seguinte: infelizmente, nós todos seres humanos já nascemos, fomos concebidos e nascemos no pecado. Nós fomos concebidos e nascemos em pecado. Isso está escrito na Bíblia. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Está escrito também que o salário do pecado é a morte. Desde o ventre materno já estamos sujeitos à morte, porque esse é o salário do pecado, a última das consequências terrenas, mas também a consequência eterna. O que também
está escrito para nós na Escritura que precisamos lembrar que, infelizmente, o pecado está sempre presente em nós. Em pensamentos, em palavras, em atitudes. O bem que queremos, muitas vezes não fazemos. Mas o mal que detestamos, ora, é o que acaba muitas vezes acontecendo e sendo praticado por nós. Também lemos que nós próprios, como seres humanos, então somos escravos do pecado. Escravos do diabo, do mundo, da própria carne. E produzimos os frutos ligados justamente a essa nossa escravidão. Presente, manifesta de muitas formas. E Jesus diz que tudo isso, esses frutos ruins, vêm do nosso coração, da nossa essência, do nosso ser. Mas, olhando para a leitura do culto de hoje, ou olhando a leitura do Antigo Testamento, a gente vê aqui um pouquinho um relato da história, aqui a partir do versículo 6, de algo que diferencia e que marca o povo de Deus. Diz o texto aqui: vocês são o povo escolhido pelo Senhor, o nosso Deus. Aqui ele está falando do povo de Israel, o povo de Deus. E o texto adiante diz assim: o Senhor os amou e os escolheu. Adiante, o Senhor os amou. E por isso ele com a sua força os livrou do poder de Faraó, rei do Egito. Qual é o grande diferencial? Qual é o grande ponto? É que Deus, assim como amou o povo de Israel, Ele ama também a nós. E Ele nos escolheu para sermos dele. Não vou entrar nos pormenores do povo de Israel. Mas assim como Israel era escravo lá no Egito, nós também escravos do diabo, do mundo e da carne, escravos do próprio pecado, fomos, no amor de Deus, libertos. E isso é maravilhoso. Fomos libertos no amor de Deus, em Cristo Jesus. Porque Deus, Ele cumpre o que Ele promete. O único Deus verdadeiro, Ele é fiel. E Ele mantém a aliança com o povo. E esta aliança é no sangue do Seu Filho, Jesus Cristo. E assim Ele continua a amar. Ele nos ama. O amor dele é o grande diferencial. É o grande ponto. É o grande marco. O amor revelado principalmente em Jesus, que vem aqui e faz o que nós não podemos fazer. Jesus cumpre os mandamentos e Ele paga os nossos pecados. E nós lemos na Escritura que quem nele crer será salvo. É uma certeza que temos. Aqueles que creem em Jesus passam da morte para a vida. O próprio Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. São certezas que Deus nos traz na sua santa palavra. Agora, queridos irmãos, como é importante o fortalecimento continuado nesta fé que recebemos já por ocasião do batismo, nesta aliança selada com o sangue de Jesus. Precisamos ser alimentados continuamente nesta fé, na palavra e na Santa Ceia. Por isso a importância da gente aproveitar sempre as oportunidades de culto, de estudo da palavra, fazermos devoções, lermos a Bíblia, a palavra, e aproveitarmos essas oportunidades que Deus nos concede, para que possamos de fato permanecermos firmes em Cristo, porque é somente por Jesus que nós temos o céu na hora da morte. Somente por Jesus, que fez tudo, que nós temos uma aliança eterna com o nosso Deus. E a necessidade de fortalecimento continuada se mostra justamente diante das situações que vivemos. Sofrimentos, dificuldades, perseguições. Olhando o texto de Romanos, fala em fome, pobreza, perigo de morte. Ou seja,
O texto também fala de autoridades, poderes celestiais, o presente, o futuro, o mundo lá de cima, o mundo lá de baixo. Ou seja, para que nada nos separe do amor de Deus que é nosso em Cristo Jesus, precisamos sermos fortalecidos continuamente na ação do Santo Espírito em Cristo. Pois assim também sabemos que quando vierem situações difíceis para nós, e elas virão, Deus, no seu amor e graça, tudo coopera para o bem dos que o amam. Deus faz tudo cooperar para o bem. Ele dirige sempre tudo para o bem daqueles que o amam. Ele faz tudo trabalhar junto em benefício do seu povo escolhido e amado, conforme o texto aqui também coloca. Então, o fortalecimento é necessário para que a gente esteja de fato firme, para que a gente possa seguir nessas certezas, para que nós não tenhamos dúvida sobre o nosso destino eterno, para que a gente não tenha dúvida também sobre a presença de Deus aqui. É importante lembrar que é só por Jesus mesmo que temos o céu, não é pelo que nós fazemos, porque infelizmente nós somos frágeis e fracos como seres humanos. É importante o fortalecimento continuado, para que a gente também não deixe de perceber que o maior tesouro que nós temos é pertencer ao reino do céu. Na segunda petição do Pai Nosso, nós oramos: venha o teu reino. Venha o teu reino. O reinado vem de rei, um rei que reina. E a gente pede: venha o teu reino. O que a gente pede, né, quando a gente ora o Pai Nosso dessa forma? A gente pede a Deus: ó Deus, que eu fique na fé, ou seja, que eu fique sob o teu reinado. Que mais pessoas cheguem à fé e passem a estar sob o teu reinado. A gente pede também que venha o reino do céu, o novo céu e a nova terra, que venha o céu. Sim, venha o teu reino, que eu fique na fé, que mais pessoas cheguem à fé e que venha o reino do céu. Fortalecidos na fé, nós de fato vamos perceber, estar mais firmados nesta verdade que Jesus também destaca para nós no Evangelho, destacado para a mensagem do culto de hoje. Que o reino do céu é a coisa mais preciosa que a gente tem em Jesus. As histórias contadas por Jesus, o tesouro escondido. Temos aqui várias parábolas, aqui pequenas parábolas que ilustram essa verdade. Esses textos estão apenas em Mateus, dentro dos evangelhos. Então, a primeira história de Jesus para hoje é a história do tesouro escondido, né? Em que, então, um homem, né? O reino do céu, então, é como um tesouro escondido num campo, que um certo homem acha, daí ele esconde, e aí ele se alegra com isso, porque achou um tesouro ali no campo, né? Esconde ele de novo ali, mas aí ele vai e vende tudo que tem, depois volta e compra o campo. Ou seja, quando a pessoa tem esse maior tesouro, ela vai fazer tudo para que ela o tenha, esse tesouro, para que ela tenha esse tesouro e para que ela não perca esse tesouro. A história aqui da pérola, né? O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai e vende tudo que tem e compra a pérola. Ou seja, quando ele encontra aquela pérola, ele vende tudo o que tem e compra ela. Porque é uma pérola fina, uma pedra de grande valor. Ou seja, ela não quer perder essa pérola. Ele quer ter essa pérola para ele. Dentro das interpretações aqui com relação a essas parábolas, a mais tranquila para nós é que de fato não tem nada mais importante do que pertencer ao reino do céu. Ou estar um dia no céu quando Deus nos chamar. As certezas que Jesus também nos traz. Vi que também teólogos agora colocam como interpretação com relação a isso, sendo esse homem que acha um tesouro, e depois vai e vende tudo, depois volta e compra o campo, como sendo Jesus, uma referência a Jesus, e nós sendo o tesouro, onde então Jesus vem e faz tudo
o que é preciso para que nós pertencêssemos de fato a Ele. É muito cristocêntrica, com certeza, essa verdade. Mas a mais transparente no texto, o que nos dá mais certeza é de que, a partir do momento que eu vivo a certeza do reino de Deus, do reino do céu, eu vou buscar fazer de tudo para não perder isso. Vou refletir essa verdade. E a parábola da rede também que destaco, né, o reino do céu ainda então como uma rede que é jogada no lago, que apanha peixes de todos os tipos. Podemos pensar, então, a mensagem sendo jogada para o mundo. E essa rede apanha muitos peixes de todos os tipos. E quando ela está cheia, os pescadores arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos e os que não prestam são jogados fora. Isso era típico dos pescadores na época de Jesus. Então eles passavam a rede, e aí o que eram os peixes que prestavam? Os peixes que não estavam em decomposição, os peixes que eram grandes, ou seja, que tinham um padrão, para que então servissem de alimento e também para a venda. Os que não prestavam eram os peixes já mortos ou em decomposição, ou que estavam abaixo da medida esperada, né, para o comércio, para a venda. E o texto adiante diz assim: assim no final dos tempos vai ser, os anjos vão sair e vão separar as pessoas más das pessoas boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Podemos pensar também que essa rede que juntou os peixes é a igreja. Ou seja, a igreja onde está justamente o resultado desse passar a rede. Mas vai chegar o dia que esses peixes vão ser separados. Alguns, então, vão ser jogados na fornalha de fogo. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E outros, então, vão para o céu. O céu, então, é aquele lugar maravilhoso que todos querem ir. Ninguém quer ir para o inferno. Via de regra, não. Nós queremos todos ir para o céu. Lá não terá mais tristeza, dor, nós vamos matar as saudades daqueles que a gente chorou um dia. Ou seja, é uma festa, onde não tem mais o pecado, nem as marcas, nem as consequências do pecado. Por outro lado, o inferno, que é uma realidade, diz o texto aqui, é choro e ranger de dentes, para sempre, para a eternidade. Ou seja, fortalecidos em Jesus, nós não queremos mais perder as certezas, não queremos perder mais esse tesouro precioso. Nós não queremos ser aqueles que vão parar no inferno, na condenação. Então precisamos seguir de fato com Jesus. E quem são esses peixes bons então? Se a gente olhar agora as leituras dos cultos passados, nós vamos lembrar a parábola do semeador. São aqueles que são a terra boa, que produzem a 100, 60 e 30 por 1. Que frutos são esses, então, que os cristãos produzem? Olha, nós podemos aqui relembrar de novo e destacar a oração, por exemplo, 1 Timóteo 2. O louvor em voz alta a Deus é um fruto também daqueles que produzem 100, 60 ou 30 por 1, de acordo com a parábola do semeador. São aqueles que vão à igreja, conforme Deus espera. Salmo 122, que se alegram com isso. E, em quarto lugar, que buscam viver vida de obediência a Deus, que se importam com os mandamentos. Estamos livres da condenação da lei, porque Jesus já cumpriu os mandamentos e pagou os nossos pecados. Mas os filhos querem agradar o Pai, seguindo as orientações e conselhos dele. E são os frutos da nossa fé. Na prática, a vida de obediência, a vida de serviço, servir a Deus com a vida, tempo e dons. Também, conforme o Salmo 116, fazer ofertas para Deus, fazer voto de oferta e depois, mês a mês, levar a oferta na reunião, nos pátios do templo para dar graças. Esses são o trigo. Mas lembramos, dentro da lavoura de trigo também tem o joio que o diabo semeia. No início, o joio é parecido com o trigo. Mas depois, o joio tende até a ficar mais forte que o trigo, que é aqueles que conhecem plantações de trigo.
E aí ele se distingue justamente pelos frutos, pelas sementes que ele produz. Mas Jesus disse, calma, a separação vai ser no final. Ali sim. Aí Deus vai mandar os anjos, ou seja, o Filho do Homem vai mandar os anjos, e eles vão ajuntar e vão tirar do seu reino todos os que fazem com que os outros pecam e todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, eles vão chorar e ranger os dentes de desespero. E quando nós olhamos aqui para esse texto, a gente vê justamente essa verdade também ali na parábola da rede. Ou seja, no final, não há como fugir, não há como disfarçar. Na hora que nós vamos partir daqui, ou vai ser o céu o nosso lugar, ou o inferno. E o que define isso é Jesus. Simplesmente isso, Jesus. E os cristãos refletem essa sua fé na oração, no louvor, no ir à igreja, no se importar com a vontade de Deus, na vida de serviço a Deus, no levar ofertas, o testemunhar, ou seja, servir não só na igreja, mas servir também na família, servir na sociedade, no mundo, como instrumentos de Deus. Ou seja, o cristão, ele reflete a sua condição de filho. Ele reflete na prática também de que ele vive o maior tesouro. E o evangelho final de hoje, desse final de semana, Jesus também pergunta para os discípulos, e aí, vocês entenderam isso aí? Está claro para vocês? Sim, tudo certo. E aí eu pergunto para vocês, entenderam isso aí? Está claro isso para vocês? Está simples? Está tranquilo? Na prática, depois a gente viu que os discípulos, quando disseram, sim, tudo certo, não era bem assim. E aí Jesus conclui e diz, olha, isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas, em benefício da família. Ele estava querendo dizer o seguinte, a palavra de Deus, com o Antigo e o Novo Testamento, bom, coisas velhas e coisas novas, elas estão aí e servem para a família, para o povo de Deus. E cuidam deles justamente nesse caminho, nessas certezas, edificam o povo e a igreja. Em Cristo Jesus, a partir do qual vivem a certeza do céu. Bom, nesse momento da mensagem, retornando àquelas perguntas iniciais, olha, quantos anos vamos viver? Que bom que Deus cuida bem disso. Então a gente não precisa se preocupar. Que a gente possa melhorar também nas responsabilidades pessoais conosco, com relação nas demonstrações de amor e cuidado pessoal também. Que possamos melhorar. Né? E aqueles que acham que estão fazendo bem já isso, ótimo, então sigam. Que maravilhoso. Que nós possamos justamente seguir. Não fugindo daquilo que é de nossa responsabilidade. Fisicamente, espiritualmente, ou seja, como um todo na vida, mas deixando Deus cuidar realmente daquilo que lhe cabe. Não se preocupando com isso. Mas, por outro lado, não se deixando levar, talvez pelos espinhos do mundo, pela terra dura, não se deixando levar, talvez, pelas rochas, pelas dificuldades, pelas tribulações, a esquecermos aquilo que é o mais precioso para nós. Que nada tire de você o maior tesouro. Ou, resumindo, que nada separe a nós do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, a partir do qual já fazemos parte do reino de Deus aqui e estaremos depois no reinado de Deus pela eternidade, ou seja, no céu para sempre, sendo felizes. E quando chegar a tua hora, você diante de Jesus, que Jesus possa dizer, olha, bem-vindo, bendito, entra na posse do reino que te preparei, que te está preparado já desde antes da fundação dos tempos. Seja feliz, vai, corre, aproveita. Seja feliz para sempre, mata a saudade. Viva a eternidade na minha presença. Que maravilhoso, né? Pior se ele mandar para o outro lado, né? Bom, mas em Jesus nós vamos estar nesse caminho e vamos ser instrumentos para que, quem sabe, mais pessoas também na ação do Santo Espírito possam perceber o que mais importa de fato nesta vida.
O mais importante de fato nesta vida. O que é o mais importante? É Jesus e as certezas que Jesus nos traz. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Pode se assentar. Durante as ofertas, cantemos o próximo hino. Os povos e raças, muitos virão te louvar. E todo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Pra nós somos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, pra vida no altar, ao teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la ya. Queremos orar conforme segue projetado. Onipotente e eterno Deus, teu povo, peregrino por este mundo, reunido neste culto, canta louvores, pois sabemos que tu estás conosco, tu nos cercas, tu nos proteges. Portanto, em ti estamos seguros e podemos viver em paz. É um privilégio termos sido chamados por ti para sermos teu povo, tua igreja. Mesmo sem merecermos, tu nos amaste e nos amas com amor sem igual. Tu és fiel e tua promessa de amor se estende a nós e a nossos filhos. Por isso, Senhor, somos gratos e assim queremos viver em teu caminho, em tua palavra. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes buscamos para a nossa vida aquilo que não é verdadeiramente valioso.
ocupamos nosso tempo e esforços em buscar aquilo que nos satisfaz materialmente. Perdão, Senhor, por nosso pecado. Sabemos que o teu reino, a tua palavra, são um tesouro valiosíssimo. Concede-nos diariamente tua palavra, pois nela somos alimentados na fé, e nesta fé, por tua graça, herdamos o maior tesouro, a vida eterna no novo céu e na nova terra. Usa-nos como instrumentos na divulgação de tua palavra ao mundo, para que mais pessoas sejam beneficiadas por este maravilhoso tesouro. Especialmente, Senhor, agradecemos pelos aniversariantes da semana que passou e da semana que se inicia. Agradecemos pelas muitas bênçãos na vida dessas pessoas e pedimos, Senhor, que continue os guardando, nos dirigindo e os abençoando sempre. Enfim, oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil neste momento de encontro com o Senhor Jesus na Santa Ceia. Que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra, com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, a certeza do céu na hora da morte, a certeza também da presença de Deus aqui em todos os dias e momentos, nos fortalecendo, para que possamos produzir muitos frutos que revelam essa nossa fé onde estivermos, para que possamos seguir felizes e fortes no amor e na graça. Sendo assim, Deus os abençoe nesse encontro com Jesus. Participam instrumentistas e apoiadores, primeiramente, daí a congregação em duas fileiras pelo centro e retornando pelas laterais. Durante a distribuição, entoaremos os hinos necessários, então, para a mesma. Pode se assentar. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão dos vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados.
Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Ide em paz, o Senhor é convosco hoje e para todo sempre. Amém. Queremos juntos rendermos graças, conforme segue na projeção. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, por Jesus, quando Deus nos chamar, estaremos lá no céu. Isso é uma certeza. Por Jesus. E por Jesus, Deus está conosco sempre. Que os frutos que revelam essa nossa condição de cristãos sejam abundantes e testemunhem Cristo onde estivermos. Sigam com Jesus e sigam bem. Cumprimento a todos na saída.